Salve, salve meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje para falar de uma teoria de ligação, que é a teoria da ligação metálica. O nome é muito sugestivo, né, como indica que ela ocorre entre metais. Esses metaizinhos, eles podem ser iguais ou podem ser diferentes. Se forem diferentes, nós chamamos essa mistura agora, não uma substância, de liga metálica. Isso vai configurar propriedades, né, importantíssimas para o desenvolvimento da sociedade moderna. E lá no finalzinho dessa aula eu vou comentar sobre as principais, as mais comuns ligas metálicas, beleza? Bom, qual é o desafio de compreender essa teoria? O desafio é o seguinte, lembrando que essa teoria é uma teoria bem simples, ela é uma aulinha bem rapidinha sobre essa conexão entre metais, mas existem outras teorias, teorias das bandas, teorias que estão fundamentadas na mecânica quântica, que podem explicar também o comportamento dos metais em uma substância, em uma mistura metálica, tá bom? Nós vamos com essa primeira teoria, esse primeiro momento, esse primeiro encontro, tá certo? Então, qual que é o desafio? Primeiro, os metais têm uma tendência em formar cátions, ou seja, eles possuem baixa energia de ionização, né? E com isso, eles precisam de pouca energia para retirar elétrons deles. Isso significa que eles, né, formando cátion, nós teríamos um problema em entender como que um cátion se conecta ao outro. No composto iônico, nós fizemos uma aulinha de ligação iônica, se você não assistiu, vou deixar o link aqui, bem importante essa teoria, os metais perdiam elétrons e os não metais recebiam esses elétrons. Quando eles formavam as cargas opostas de cátion e de ânion, esses cátions e ânions se atraíam por uma força chamada atração eletrostática, que a gente chama carinhosamente de ligação iônica. Mas nos metais, como seria possível dois metais que perdem elétrons se atrair? Quer dizer, não faz sentido, né? Tipo, duas cargas iguais, elas tendem a se repulsar e não se atrair. Bom, isso, obviamente, que gerou, né, muita confusão na mente dos cientistas e nós, então, criamos um modelo de ligação a partir das características dos metais, das características desses metais, que nós conhecemos muito bem. Nós fizemos um estudo lá na tabela periódica sobre os metais, né, daquela divisão entre metais e ametais, e lá a gente já configurou essas propriedades com mais precisão, com mais detalhamento. Então, por exemplo, eles são bons condutores de eletricidade. Isso demonstra que os elétrons, né, a corrente elétrica, os elétrons têm certa flexibilidade, né, tem fluidez eletrônica, os elétrons estão livres desta forma. Bom, eles são sólidos à temperatura ambiente, têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, isso demonstra que essa conexão é muito forte. Então a gente vai juntando as pecinhas, ó, elétrons livres, uma conexão muito forte, eles são dúcteis e maleáveis, formam fios, ductibilidade, capacidade de formar fios, e formam lâminas, né? Lâminas finas, pensa no papel alumínio. Como é possível isso? Num composto iônico, como você tem os cátions e os ânions lá, se você forçar, eles quebram. E como é possível, então, isso aqui não quebrar, ser maleável, né? Você entorta o metal, você não vai conseguir fazer isso com um composto iônico. Apresentam um brilho e também são bons condutores de calor e também não esquece da eletricidade. Então a gente criou um modelo de ligação fundamentado nas propriedades dos metais, beleza? Bom, esse modelo, relembrando aqui, ó, os metais têm uma tendência em formar cátions e esses cátions, então, como estariam unidos? Bom, esse modelo é mais ou menos assim, ó. Vai lá. Imagine que você tenha um monte de metal perdendo elétrons. Então eu estou representando por essas bolinhas com sinal de mais, ou seja, o nosso cátion ali. E, respectivamente, o seu elétronzinho, que pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. Então imagine que ele perdeu esse elétron aqui, esse cátion aqui, deixou esse elétron aqui, tá certo? E o amiguinho vizinho também vai fazer isso e assim por diante. Se você pegar um cátion aqui do meio dessa estrutura, porque nós estamos falando de N cátions aqui, pense nesse cátion aqui, ó. Tudo bem que ele está repulsando do cátion acima, repulsando do cátion abaixo, do lado. Essa estrutura se projeta à frente, atrás, se projeta à frente, né? Tridimensional isso aqui. Mas se você olhar para esse cátion, você vai ver que ele está emaranhado por elétrons alheios. Quer dizer, ele tem um elétron dele aqui que ele dispersou, mas tem um elétron do amiguinho aqui, o outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro lá e assim por diante. Então, desta forma, esses cátions ficariam presos nessa estrutura, não muito presos. Tanto os elétrons teriam mobilidade, por isso a boa condução de corrente elétrica, quanto os cátions teriam certa fluidez, mobilidade aqui. Isso seria responsável, essa fluidez dos metais aqui, porque não estão atraídos, né, um cátion ao outro, a maleabilidade e a ductibilidade. Então, se você começar a apertar isso aqui, esses cátions começam a se realinhar à frente, formando fios, formando lâminas fininhas.
Esses elétrons aqui geram o próprio termo que configura a teoria, chamada teoria do mar de elétrons ou teoria da nuvem eletrônica. Então esses elétrons estariam aqui dispersos no meio dos cátions, a gente chama isso de mar de elétrons, ou nuvem de elétrons aqui. Isso seria responsável pelas... E essa teoria, apesar de simplesinha, ela pode explicar quase que por completo as propriedades que nós evidenciamos no metal. É verdade que o brilho talvez não possa ser explicado, especialmente porque eles apresentam um brilho comum, né? Que é aquela cor meio prateada, com exceção do ouro e do cobre, todos eles apresentam aquela cor prateada. Prateada é da prata, mas é a cor que você conhece da prata, assim. O ouro é amarelinho, né? Aliás, ouro vem de aurum, né? Que significa amarelo brilhante, e o cobre tem aquela cor estranha que destoa um pouquinho. Então, a intensidade do brilho, o tipo de brilho não pode ser explicado por essa teoria. Então, a gente precisa de teorias mais modernas. Mas essa teoria é bem legal para a gente dar início. Essa estrutura organizada, definida, né, com forma geométrica bem definidinha, a gente já conhece lá da ligação iônica. É o famoso retículo cristalino. Neste caso, nós podemos chamá-lo de retículo metálico, porque, obviamente, vai corresponder à estrutura de um metal, beleza? Isso determinaria o sólido, quer dizer, você tem uma estrutura organizada definida, sólido, alto ponto de fusão, ponto de ebulição. Esse emaranhamento aqui vai prender, de certa forma, os cátions com muita intensidade, portanto, é uma ligação forte, ok? Então, aqui, tanto no composto iônico quanto no composto metálico, nós temos essa estrutura organizada importante que é retículo cristalino, certo? Bom, bora lá conhecer algumas das principais ligas metálicas para a gente fechar essa aula. Lembrando que as ligas metálicas, elas são soluções, são misturas homogêneas. Então, quando você mistura dois metais, normalmente quando você mistura dois metais, a mistura é heterogênea, tem mais do que uma fase. Mais especificamente, quando a gente mistura metais, formando essas ligas metálicas, nós estamos falando de misturas homogêneas, e mistura homogênea é chamada de solução. Então, são soluções sólidas. Em geral, são eutéticas. Olha que link, ó. Misturas eutéticas, lembra? São aquelas que apresentam ponto de fusão constante, mas não o de ebulição, tá bom? Também tem uma aulinha lá sobre as curvas de aquecimento das misturas eutéticas e as eutrópicas, o que é e os exemplos, tá bom? Bom, vamos lá, uma a uma, olha só. Ouro 18 quilates, né? Normalmente tem ouro, cobre e eventualmente prata. Pode ter mais prata, mais cobre. 18 quilates, um ouro puro, ele é 24 quilates. Então 24 seria 100%. 18 configura 75%. Então 18 é 75% de 24. Então, um ouro 18 quilates tem 75% de ouro e 25% de outro metal, podendo ser cobre e prata. Isso vai diferenciar ouro branco, tem mais prata, né? O ouro mais amareladinho tem mais cobre e assim por diante. O aço, né? O ferro é quebradiço, mas quando você coloca um pouquinho de carbono, perceba que o carbono não é um metal. Quando você coloca bem pouquinho carbono, até 1,4% ali, você vai ter essa mistura, né, que configura propriedades incríveis para o ferro. A sociedade moderna, ela desenvolveu a base do aço, né, tipo pensa, no concreto é quebradiço, você coloca lá barras de aço no meio, você configura uma certa maleabilidade a essa estrutura, e aí a gente pode construir arranha-céus e assim por diante, beleza? Bom, outra mistura entre metais, ou seja, outra liga metálica é o bronze, que é composto por cobre e estanho, e o latão de cobre e zinco. Então eu coloquei essas duas um ladinho do outro, porque normalmente os alunos confundem tanto o bronze quanto o latão. Então cuidado, o bronze é cobre e estanho. Eu costumo lembrar assim, ó, tipo, o bronze tem aquela cor estranha, entendeu? Estanho. O latão que reveste essas latas por dentro, né, memoradinho, mas o bronze tem uma cor bem estranha. Então lembra, o bronze estranho, ou seja, ele tem estanho, porque tanto o bronze quanto o latão contém cobre, e o bronze é que contém o estanho, beleza? Amálgama de prata, amálgama, na verdade, é qualquer liga metálica que contenha mercúrio. Como o mercúrio é líquido, ele pode dissolver outros metais com muita facilidade. Então você pode ter amálgama de um monte de coisa. Amálgama de significa mercúrio com, entendeu? Amálgama de prata, mercúrio e prata. Era muito utilizadas amálgamas para fazer obturação dentária antigamente, né? Hoje se usa porcelana, antigamente usava o mercúrio, né, para poder fazer essas ligas aí. É tóxico, né? A liga leve são ligas que contêm normalmente magnésio e alumínio. Por exemplo, você pensar no avião, né? Tem diferentes tipos, o avião não é feito completamente de alumínio, diferentes partes são feitas diferentes ligas
principalmente ligas leves, com porcentagem diferente. O legal das ligas metálicas é que se você mudar uma pequena quantidade de um dos componentes da mistura, você muda por completo as propriedades dos metais, entendeu? Então existem dezenas, centenas de aços, porque você pode colocar outros metais aqui, aço inox, por exemplo, e também alterar a quantidade de carbono, configurando propriedades absurdamente diferentes de uma... Se você mudar tipo 1%, né, menos de 1% de um componente, você já muda as propriedades. Há uma ciência toda para as ligas metálicas, muito legal isso aí, tá certo? A solda eletrônica, aquelas soldas de circuitos eletrônicos, é chumbo estanho. Comumente, esse exemplo é dado como mistura eutética, assim, é um clássico de vestibular, certo? Bom, queridos, espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado. Até a próxima teoria. Tchau, tchau.